Um certo professor de natação estava próximo a um lugar quando ele viu um veículo caindo dentro da água. Aquele veículo começou a afundar e o motorista daquele veículo começou a gritar em alta voz: "Eu não sei nadar!" Caberia então àquele professor de natação se correria atrás do homem ou não, se pularia na água ou não. Isto seria uma escolha. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Família, tudo bem? Espero que sim. Hoje mais um devocional da AD Holinés. Hoje é 21 de maio de 2025 e o nosso tema é Escolha Importa. Hoje é o aniversário da minha esposa, Dona Michele dos Anjos Santos, que pastoreia juntamente comigo a AD Holinés. E estamos aqui, glórias a Deus. De repente, aquele homem chamado Antônio, ele corre até a beira da água, em cima das pedras, ele tira suas próteses nas pernas e pula para salvar aquele homem, um homem de 68 anos de idade. A escolha do Antônio salvou uma vida. A Bíblia diz que Jacó também, ele fez uma escolha, e a escolha de Jacó foi amar um dos filhos mais do que a outro. Isso lhe custou grandes prejuízos. A Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que todos os seus irmãos, e isto foi uma escolha dele. Até deu uma túnica de 7 cores para José, e aquilo trouxe grande inveja dos seus irmãos, que mais tarde o venderam, que mais tarde foi para o Egito como escravo. Lá ele conheceu Potifar. E a Bíblia nos mostra que lá na casa de Potifar, José teve a oportunidade de tomar uma decisão, de fazer uma grande escolha. E foi através desta escolha que Deus agiu na vida de José, fazendo cumprir na vida de José grandes propósitos que Deus tinha com ele. Qual a escolha? Ele escolheu não ficar com a mulher de Potifar, pois ela era uma mulher casada. Ele escolheu esperar em Deus. Nas nossas vidas, durante o tempo que vivermos, nós vamos ter muitas escolhas a ser feitas. E há uma escolha que nós precisamos tomar antes de partirmos desta vida para a eternidade. Qual é a escolha? É de qual lado nós vamos ficar. Qual é a escolha? Se vamos ou não decidir a nossa vida para aceitar a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Aí é uma pergunta que eu tenho para todos nós. E você, meu irmão, minha irmã, já fez a sua escolha? Já aceitou Jesus como Salvador? Se não, hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da sua oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de escolher se serve a Deus ou se não serve a Deus. A Bíblia diz que 2 grandes homens, o profeta Elias, ele reuniu-se uma certa vez com 850 profetas de Baal que serviam a Baal, aliás, 450 de Baal e 400 profetas de Azera. E lá ele fez uma pergunta, e a pergunta era essa: se o Senhor é Deus, serviu. Se ele é Baal, servi então a Baal. E a Bíblia diz que o povo, depois de um sacrifício, decidiram escolher a Deus. Para alguns adoradores de Baal, foi muito tarde, tiveram que pagar com a sua própria vida, mas a escolha foi deles. A Bíblia diz também que Josué, uma certa vez, daquém do rio, ele para todo o povo de Israel e diz: vocês devem escolher a quem você vai servir, se a Deus, o Senhor, ou aos deuses que os nossos pais adoraram do outro lado do rio. Mas eu já tomei uma decisão. Eu escolhi, juntamente com a minha família, a servir ao Senhor. E você? Vamos para o livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. A Bíblia diz que aí no capítulo número 13, Davi, ele chama todos os líderes do povo de Israel, ele chama aquele povo, faz uma grande reunião com ele e diz: olha, se vocês realmente querem que eu seja o rei, né, aqui de Israel, e se vocês acreditam que isso vem de Deus, então vamos fazer o seguinte: vamos reunir com todos os demais povos, vamos mandar uma carta para eles, vamos mandar mensageiro, e eles se reúnem. E a Bíblia diz que foi feito isso, e eles se reuniram
e ungiram Davi a rei. E agora, nesse momento, Davi, no capítulo de número 13, a Bíblia diz que Davi, ele mais uma vez reúne o povo e faz a seguinte declaração para o povo: nós ficamos todo esse tempo, desde que a arca do Senhor foi tomada, foi embora, nós deixamos o Senhor. Nós não buscamos a arca do Senhor. Vocês concordam em a gente buscar a arca do Senhor? E a Bíblia diz que todos concordaram. Foram buscar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que quando chegaram lá, colocaram um carro novo, Uzá, veio trazendo o carro, Uzá e Aiô, ele veio guiando os bois. De repente a Bíblia diz que os bois tropeçaram. Uzá vai levando a mão para segurar a arca, Deus ira-se com Uzá e o mata. Davi agora fica muito triste com aquela situação, fica muito chateado. Mas a Bíblia diz que agora eles pegam aquela arca e levam para a casa de um homem chamado Obed-edom. Essa arca fica na casa de Obed-edom durante 3 meses, e o texto bíblico diz claramente que Deus abençoou Obed-edom, a sua família e tudo quanto possuía. Davi reconhece que aquela ação que ele teve de buscar a arca não era uma atitude correta, sem perguntar ao Senhor. A Bíblia diz agora no capítulo número 14 que ele pergunta ao Senhor: como eu tenho que buscar a arca? A Bíblia não mostra se Deus respondeu ou não, mas o texto bíblico diz que Davi manda os sacerdotes se consagrar, preparar todos os levitas, e agora eles vão buscar a arca do Senhor. Há um paralelo com esse capítulo número 13 lá no livro de 2 Samuel. Muito bem, nesse texto Davi, ele reconhece também mais uma coisa. Ele reconhece que Deus o havia constituído ele como rei de Israel. Não foi por causa dele, foi por amor ao povo de Israel. Agora a Bíblia diz que Davi vai para Jerusalém. Lá ele casa-se com várias mulheres, e lá ele tem vários filhos também. Os filisteus se levantam contra Davi, e Davi faz um questionamento ao Senhor: Senhor, posso ir contra os filisteus? O Senhor disse: pode ir, que eu vou dar vitória. E a Bíblia diz que Davi vai com seus exércitos e Deus dá-lhe uma grande vitória. Acabando-se a batalha, eu marquei aqui no meu rascunho: o diabo nunca deixa de ser diabo. Quando acaba-se a batalha, o povo de Israel encontraram um monte de ídolos lá no meio daquela batalha jogada. Algo que o diabo prepara, sempre prepara uma cilada para o povo de Deus. Mas Davi estava lá e Davi disse: pode queimá-las. E queimou todas aquela imagem e mais uma vez foram vitoriosos. Mas a Bíblia diz que os filisteus não se contentaram, mais uma vez levantaram-se contra Davi novamente. Aí a Bíblia diz que Davi ora mais uma vez ao Senhor e diz: Senhor, devemos ir contra eles filisteus de novo? O Senhor disse: vá. Dessa vez não vá pela frente, vá por trás. Você fique lá perto das amoreiras. Quando você vê que lá perto da amoreira tem um barulho de uma multidão, então saia, porque o Senhor saiu para pelejar por vós. Davi assim fez, e grande foi a vitória mais uma vez, porque o Senhor saiu na frente. Agora chegamos no capítulo número 15 do livro de 1 Crônicas. Eu coloquei aqui, eu coloquei no meu rascunho dizendo o seguinte: às vezes nós, seres humanos, temos a tendência de mudar as coisas com tanta facilidade. Você pede para uma pessoa fazer daquele jeito, e aquele modelo deveria ser copiado por todos os outros que vão fazer aquilo, principalmente na empresa ou na igreja. Daqui a pouco, daqui a 1 ano, 6 meses, tudo aquilo que você pediu já está diferente. Tudo aquilo que você pediu para fazer, já estão fazendo diferente. Então as pessoas, nós, gostamos de mudar as coisas. E o povo de Israel não era diferente. A Bíblia diz que Deus havia dado uma ordem através de Moisés como era que deveria carregar a arca, como eles deveriam fazer o sacrifício, como eles... E mais, para o povo de Israel não mudar, estava escrito, ou seja, está escrito, registrado na palavra. Então não tem como mudar aquilo que está escrito. Mas o povo de Israel mudava. Mas aí Davi, agora consultando a lei, consultando os profetas, ele entende que para buscar a arca do Senhor, deveria ser do jeito do Senhor. Às vezes nós queremos fazer do nosso jeito.
Foi por isso que Uzá pagou com a sua própria vida. Se Davi, escuta aqui, ó, se Davi, antes de ir a primeira vez buscar a arca do Senhor, se ele tivesse consultado ao Senhor, não teria cometido esse erro. Ninguém teria morrido. Uzá não precisava estar morto. Só precisava de uma coisa: Davi consultar ao Senhor. Há muitas pessoas que só choram leite derramado. Então, irmãos, antes de qualquer decisão, antes de qualquer atitude, principalmente aquela que forem séria, olhe ao Senhor. Busque uma direção, uma orientação de Deus. Davi escolhe aí os sacerdotes, Davi chama os sacerdotes, né, os levitas, e vão lá buscar. Na volta, a Bíblia diz que a alegria estava muito grande, né? Davi pulando, Davi cantando, Davi dançando, os levitas lá tudo cheio de Deus. Aí Mical, a mulher de Davi, eu coloquei aqui, ó, uma mulher que estraga prazer. Irmão, tem mulher, até mulher, esposa, que parece que não quer ver o bem do marido, não quer ver o marido prosperar. Sabe, irmãos? Tem mulher que é terrível no casamento, na família, o marido não aguenta. O marido vai embora, o marido se separa porque não aguenta a turbulência que é, às vezes, essa mulher. A Bíblia, olha, a Bíblia é um versículo na Bíblia que ele repete-se 3 vezes, que é melhor morar numa casa gotejante do que morar com a mulher rixosa. Meu irmão, minha irmã, ajude o seu esposo. Irmã, ajude o seu marido a levantar-se. Esposo também, ajude sua esposa, ajude sua companheira. A Bíblia diz que os dois são uma só carne. Quando a mulher, eu aprendi isso com o pastor Jairo Bartolomeu da Rocha. Ele disse que uma certa vez um irmão começou a reclamar da esposa. Só reclamava. Ele disse, levanta a calça. Aí o irmão levantou a calça, mostra o joelho. Ele disse que o joelho lisinho. Ele disse, rapaz, quem não presta é você. Quem não presta é você. Cadê o seu joelho? Cadê a oração, né? A oração muda tudo. A oração muda as coisas no casamento, tá? Agora vamos para o Evangelho de João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 7, versículo do 1 ao 27. Outros estragam prazer. A Bíblia diz que Jesus começou a sair e foi para a Galiléia. Ele saiu da Judéia, foi para a Galiléia, porque a Bíblia diz que alguns dos homens, dos fariseus, estavam querendo matar Jesus. E ele disse ainda, não é a minha hora, diz nesse texto, não é a minha hora. Jesus estava em casa e a Bíblia diz que era aí a festa da Páscoa. Os seus irmãos disseram para ele, vai para a Judéia, mostra lá para os teus discípulos o que tu faz, por que não vai para a Judéia? E o texto bíblico diz, era porque os seus irmãos não confiavam nele, não acreditavam nele. Jesus fala para os seus irmãos, ainda não é a minha hora. Vocês agem em qualquer hora, mas ainda não é chegado a minha hora. Vão vocês para Jerusalém e eu vou ficar. E a Bíblia diz que os irmãos dele vão, né, para a festa lá. Mais tarde, Jesus vai também disfarçado, escondido. E quando chega lá, a Bíblia diz que os fariseus estavam procurando, cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Para matá-lo. E de repente a Bíblia diz que já perto, né, de terminar a festa, Jesus entra lá dentro do templo e começa a ensinar a palavra de Deus. E enquanto ele está ensinando, os fariseus que estavam procurando ele diziam assim, de onde é que vem essas palavras? De onde é que vem tanta sabedoria? Né? Ele não é filho de José, de Maria, né? De onde é que vem tanta sabedoria? Aí o próprio Jesus disse, olha, eu estou falando aqui, não são as minhas palavras. Eu estou falando as palavras daquele que me enviou. As palavras que eu falo para vocês são palavras de Deus. Se alguém fala as suas próprias palavras, ele quer honra para você, para si. Moisés, quando falou, ele não falou as próprias palavras dele, ele falou as palavras de Deus. Assim também, as palavras que eu falo são as palavras de Deus. E a Bíblia diz que alguns diziam assim, não queriam matar ele? Ele está aí, por que não fazem? Né? Que coisa terrível, né? Mas a Bíblia mostra, irmãos, que tudo tem um tempo, tudo tem um tempo. Estamos caminhando para o tempo do fim. Nesse texto, o fim da vida de Jesus aqui na terra. Seus dias estão contados pela palavra aqui, tá bom?
Mas amanhã nós temos mais. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, fiquem todos na paz.